Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar dos íncubos e súcubos. Uma das coisas que movem o ser humano é a sexualidade, né? Geralmente, as pessoas quando estão chegando numa certa idade, adolescência ali, passando, já começa a sonhar, né? Quando vai para a fase adulta, começa a sonhar com relacionamento, com casamento, com filho. Nós estamos intimamente ligados, né, à meta da sexualidade. E a sexualidade, ela também tem a ver com a prosperidade, né? A energia da prosperidade. Então perceba que 70% daquilo que move o ser humano está ligado à energia sexual, né? Tanto a sexualidade em si, como também a energia dos chakras inferiores, né? Aquilo que faz mover a vida. Conforme a gente vai subindo, né? Colocando energia para cima, indo para o intelecto, as metas diminuem, né? A gente não tem tanta meta de se tornar sábio. As pessoas não têm essa meta. As pessoas têm a meta de se tornar, de ter a vida confortável, de nada faltar. Essa é a grande meta das pessoas. Ter uma vida confortável, ter uma boa aposentadoria, ter uma boa família. Isso move o ser humano, né? Esse é o grande sonho, né, das pessoas. Mas nem tudo são flores, né? Quando a gente trata de sexualidade, é complicado porque nós estamos falando da energia mais primitiva do ser humano e de toda a existência, né? De toda a criação. Todos os seres viventes, eles possuem sexualidade de algum modo, né? Desde uma árvore, os animais, até chegar em nós, né? E dentro da sabedoria da magia, né, da sabedoria ancestral, a gente vê o sagrado feminino em todas as coisas. Tudo que você observar, tudo que seus olhos puder ver, você consegue classificar como masculino e feminino. E quando isso está em equilíbrio, né, quando a gente observa deste modo com equilíbrio, a gente percebe que o masculino e o feminino habita tudo. Não é porque algo é predominantemente masculino que não tenha o feminino. Quando a gente aceita esta verdade, a gente passa a se harmonizar com as coisas, né? O problema é quando a gente tem um grau de preconceito tão grande que essa verdade passa a se distanciar, né? Falar para um machista que ele tem um lado feminino é uma afronta. Então perceba que ele, dentro dos conceitos dele, ele está equivocado, né? Ele tem bloqueios, trauma, seja lá por quê, seja às vezes por um pai que era pior do que ele, ou também pela sociedade, né, que vê o homem com um lado feminino muito ruim, né, muito condenatório, principalmente o sistema religioso, né, que coloca sempre a energia masculina como à frente, né? E nesse desequilíbrio que foi causado por nós, por nossas crenças, por nossa religião, né, se fortaleceu os demônios sexuais, vamos dizer assim, né? As forças que trabalham dentro da sexualidade. É muito mais fácil para um ser denso se aproximar de mim em um ponto que eu sou vulnerável do que em outro. Então muita gente, por melhor intencionado que esteja, na parte sexual está muito desequilibrado. E esse ponto é uma lacuna. É uma lacuna ao qual outros seres, outras forças podem se aproveitar, né? Um dos grandes culpados é o sistema religioso, né? A gente vê que na Idade Média isso era extremamente condenatório, a sexualidade em si era reprimida, e é reprimida até os dias de hoje, né? Quanto mais há séculos atrás, imagina como não era. E com isso as pessoas passaram a guardar dentro de si, disfarçar, fingir para a sociedade. Porque elas não queriam ser condenadas, elas não queriam ser excluídas, elas não queriam levar nomes, né? Então, seus desejos e aquilo que elas queriam, né? Elas passaram a ser reprimidos, né? Na caça às bruxas, por exemplo, um homem
que falasse contra uma mulher, que ele sonhou, aquela pessoa apareceu em sonho para ele e o seduziu, já era perigoso para a mulher. Isso que a coitada não fez nada. Era ele que tinha desejo, ele se aproveitava de uma lacuna nas crenças e muitas vezes colocava a mulher na fogueira por isso, né? E reprimir desejos não é muito bom, né? Mas também nem todo desejo podemos saciar. A sexualidade é uma energia ao qual a gente precisa trabalhar muito, né? A gente precisa saber equilibrar, a gente precisa saber doutrinar. Não porque a religião falou, mas porque todas as forças, todas as nossas forças, tudo aquilo que nos move precisa estar em equilíbrio. Se a gente está com a sexualidade muito desequilibrada, é muito difícil a gente estar na espiritualidade. Porque o que está nos movendo é a sexualidade, o desejo. É como um vício, né? A gente tem um vício em alguma coisa e quando a gente não faz aquilo, a gente desequilibra. A gente se doutrinar é algo positivo, né? Mas não se condenar. A gente tem que entender que esses desejos nossos são naturais, né? Faz parte da natureza, a gente observa na natureza. E aqui faço uma ressalva. Que bom que, pelo menos nessa parte, né, a religião não tocou. Que eu até parei para refletir e imaginei que a religião, do jeito que é fechada, poderia ter condenado até os animais, né, por ser algo promíscuo ou coisas do tipo, né? E eles se salvaram nesse ponto, né? Pelo menos eu não conheço nenhum tipo de doutrina que condene a sexualidade dos animais por ser livre, né? Já pensou? É complicado, né? Parece piada, mas o ser humano ele é tão louco que poderia chegar a esse ponto, né? Poderia chegar ao ponto de querer separar as espécies, os gêneros, né? Para não haver sexualidade, por ser pecado. O ser humano ele poderia ter chegado a um ponto de ser bitolado que poderia afetar toda a existência, né? E enfim, né? Ainda bem que pelo menos nisso ficou só pra gente, né? O ser humano ele apenas se autocondenou. Bom, eu não concordo com um sexo livre, né? Tem muita gente que acha assim que devemos ter o sexo livre. Isso que a religião fala de sermos de um só é errado e a gente não pode ser reprimido de maneira alguma. Eu acho que a partir do momento que a gente despertou consciência, tudo tem que ser equilibrado, né? Inclusive a sexualidade. E quando ela não está em equilíbrio, afeta, né? Afeta toda a nossa existência. E se afasta a gente da espiritualidade, porque sim, afasta, porque a gente passa a querer só o desejo físico, né? Ou só dinheiro, uma pessoa querer só dinheiro, só visar dinheiro e nada mais, isso vai distanciar naturalmente, né, do mundo espiritual. E se a gente tem essa consciência, a gente sabe que a gente precisa equilibrar, né? Por que os senhores, né, chega uma certa idade, a pessoa começa a ficar mais sábia? Geralmente, se a pessoa está dedicada a evoluir, com o passar da idade, ela se torna mais sábia. Mas não é porque ela se tornou mais inteligente, é porque aquilo que movia ela na juventude começou a enfraquecer. Então a energia que estava embaixo começou a subir para o intelecto. Então, a única coisa que aconteceu foi os hormônios ter baixado. A pessoa se tornou mais sábia porque os hormônios deu uma acalmada. E é muito difícil uma pessoa de 15 a 30 anos chegar a certa sabedoria quando os hormônios são muito à flor da pele. Então, a única coisa que nos difere dos grandes sábios são os hormônios. Parece simples, né? Parece até meio bobo, mas é uma realidade, né? Não que o grande sábio soube equilibrar, não. É porque fisiologicamente os hormônios se acalmaram, o sexo, para alguns, passou a não ser o ponto principal, ele se tornou mais sábio. A energia de baixo subiu. E sabendo disso, né, a gente tendo consciência disso, a gente ganha um conhecimento extra do que devemos fazer para ficar mais sábio, né? Controlar nossos desejos, nossos impulsos, nossa sexualidade, não condenar,
mas controlar. Para uma pessoa que é cheia de desejo, né, não ser sozinho, por exemplo, é muito complicado. Como que uma pessoa totalmente sozinha pode carregar tanto desejo? Né? Ele vai procurar saciar esse desejo da maneira que puder, né? Com encontros extras e tudo mais. Quando a pessoa está num desequilíbrio, ela abre portas para essas forças, né? Esses demônios. E demônios, sim. Você já teve algum sonho, alguma visão sexual ao qual a pessoa aparecesse para você com total perfeição? Porque geralmente esses seres, eles se apresentam daquilo que para nós é o mais perfeito. O corpo, o modo, o jeito, tudo. Eles costumam utilizar aquilo que a gente acha perfeito para nos atrair. É muito mais fácil um ser desse se aproximar de nós quando estamos desequilibrados do que quando estamos equilibrados, né? E quando a gente está no mundo espiritual, é muito difícil a gente falar não se o nosso impulso é falar sim, né? É muito diferente da nossa vida aqui, que a gente consegue disfarçar, a gente consegue usar máscara, a gente consegue enganar. Lá do outro lado, as máscaras caem, né? E se temos desejos, esses desejos eles vão se potencializar lá do outro lado. Então, quando a gente fala de incubos e súcubos, a gente está falando de uma fraqueza nossa, né? Se temos a sexualidade bem equilibrada, dificilmente esses seres vão se apresentar, né? Vão tentar alguma coisa. Na ciência fala que essa força, né, seria o terror noturno, né? E algumas pessoas ficam com a paralisia do sono, né? No caso, a mente desperta primeiro que o corpo, né? Seria mais ou menos a explicação. Por isso que muita gente vê e não consegue se mexer. Na ideia dos incubos e súcubos, eles começam com sedução e eles podem partir para a agressão, né? Sufocar a pessoa, né? A pessoa ficar com falta de ar e tudo mais, né? A pessoa pode acordar com um orgasmo. Olha que coisa, né? Tá dormindo e acordar em um orgasmo, acordar com falta de ar por ter sido sufocado, né? E o mais importante é a gente aceitar que precisamos melhorar na parte sexual. Ponto. Quando a gente está aberto a isso, se a gente tem essa experiência com frequência, isso pode acontecer cada vez mais, como um vício. Uma pessoa que tem vício, por exemplo, em pornografia, né, ela está mais suscetível a atrair esse tipo de ser, né? Então, se eu sei que é ruim, que é um vício, eu vou tentar fazer algo diferente, né? Algo que me tire o foco disso. E é muito delicado essa parte sexual, sabe? Quando a gente fala de equilíbrio, é muito complicado, porque a gente sabe que existem diversas técnicas, né? Também, que tratam da sexualidade, como o Tantra, mas a gente sabe que muita gente usa essas técnicas para se aproveitar dos outros. Então perceba que dentro da espiritualidade até isso é uma busca, de certo modo, solitária. A gente tem que ter muito cuidado quem nos ensina, quem vai praticar o que, sabe o que eu estou buscando. Eu não acho que o Tantra seja hoje, com a mente, com a sociedade que estamos, seja uma coisa viável. Eu acho que tem muita gente que deve se aproveitar dos outros. Então, o melhor que temos a fazer é não bloquear, mas doutrinar, trazer o equilíbrio, levar um pouco dessa energia que está lá embaixo para cima, com meditações e tudo mais. E quando a gente tiver, se a gente tiver um sonho erótico, que a gente perceba que aquilo que estava lá conosco não é uma coisa muito boa, né? Ou que a gente acorde no meio de uma paralisia do sono e perceba que algo a mais está ocorrendo, é não se condenar, não trazer angústia para si. Aceita aquilo e tira algum ensinamento, sabe? Perceba por que isso aconteceu, aonde eu estou mais fragilizado, qual é o ponto aqui que eu abri espaço para isso. E trabalhe, tá? Bom, essa é
os incubos e súcubos, eles são vêm da antiguidade, né? Ganhou força na Idade Média, principalmente na caça às bruxas, e chegou aqui no nosso tempo como uma descrença, apenas como uma lenda, né? Mas quem não teve um sonho erótico com algum ser, alguma pessoa ao qual parecia um pouco estranho, né? Claro que muita gente não lembra dos seus sonhos, mas se você puder, faz um resgate de sonhos eróticos para você ver. Então, temos essa lacuna, né? Trabalhar a sexualidade do melhor modo possível, entender o sexo como sagrado, como luz, né? Não como trevas, como pecado, como é nos ensinado, né? Se a gente aceitar a sexualidade como algo natural, como algo divino, ao qual foi criado a todos os seres, alguns bloqueios começam a cair. E esses bloqueios caindo, essas forças elas se afastam de certo modo, porque a ideia de ser condenatório, de ser pecado, e a pessoa sente tanto desejo, isso causa uma certa condenação dele próprio, e ele mesmo se coloca em certas situações. Eu sou impuro, isso é pecado, eu sinto tanto isso, eu sou do mal. Inconscientemente essas coisas acontecem, tá bom? Então, entenda a sexualidade como algo natural. Entenda, busque, né, sempre frequências mais elevadas. Tirar um pouco, se você tem excesso. Tem pessoas que precisam de energia sexual por estarem totalmente estagnadas, perderam a vontade de viver, não sentem desejo por nada, a sexualidade parada, finanças parada. Essas pessoas precisam energizar a parte sexual da vida dela, né? Mas a maioria das pessoas não tem essa necessidade, né? Na verdade, quando a vida está bagunçada e ainda há o desejo sexual, você percebe que é um desequilíbrio aí, precisa ser trabalhado, né? Trabalhar é primeiramente alterar as crenças a respeito do sexo, da sexualidade, a respeito do dinheiro, né? É preciso alterar certas crenças. Alterando certas crenças, isso é difícil, porque as crenças foram tão impostas e vem de geração em geração, que está enraizada. Mas se a gente fizer um trabalho sério para enfraquecer esses bloqueios, a sexualidade de um modo geral, ela passa a ter mais equilíbrio, isso de uma maneira totalmente natural. Bom, pessoal, eu não vou entrar nos detalhes muito profundos sobre esses seres. Eu gostaria mais de falar das causas e como isso ocorre na vida das pessoas. Espero que tenha ajudado alguém, né? Gratidão a todos vocês, todos os apoiadores. Multiplicado seja. E até breve.